Hoje é dia de carreiras e profissões aqui no Giro CBN, conversando com o professor Davi Forli Inocente, hoje sobre o comprometimento das equipes. Boa tarde, professor Davi. Marcos Frateschi, Rosana Zaidan, equipe ouvintes da Rádio CBN, boa tarde. Mais uma vez com a nossa coluna aqui, Liderança e Carreiras. A gente andou falando bastante sobre carreira, vamos falar um pouquinho sobre liderança, né? Para dar uma variada aí um pouquinho. Pessoal, uma coisa que eu tenho visto bastante em treinamento aí, né? O pessoal sempre pergunta: ah, Davi, mas como é que a gente inspira as equipes? Como que a gente motiva as nossas equipes? Eu tenho equipes muito jovens e o pessoal anda muito assim devagar, a gente não consegue convencer o pessoal a entrar na agenda da gente, né? Eu percebo que o cara não quer fazer o que a gente precisa que seja feito. Às vezes a gente percebe que o funcionário está ali apenas querendo um salário mesmo, não tem muita aspiração, não tem muita vontade de crescer, e a gente precisa que o cara queira seguir com a gente, né? Tenha uma vontade de acompanhar e de crescer junto com a empresa. E a gente percebe que tem muita gente dessa geração mais jovem que está muito devagar. É interessante ouvir isso, né? Porque existem mundos que coexistem aí nessa reclamação. Ao mesmo tempo, eu escuto muitos jovens também em aulas abertas de MBA dizendo o seguinte: olha, mas a gente percebe que não tem oportunidade de crescer. É claro que não estamos falando das mesmas pessoas, mas existe essa coexistência de mundos aí, né? Então, separando as coisas, falando para os líderes que têm que inspirar os seus públicos, eu penso o seguinte, né? A gente tem uma frase do Martin Luther King que diz o seguinte: aquilo que afeta diretamente alguém nos afeta indiretamente de algum modo, né? O que isso quer dizer? De uma certa forma, a gente não está compreendendo o que essa equipe da gente está manifestando, né? Às vezes a gente tem uma pessoa na equipe que não está entregando direitinho, que não está, a gente percebe que não está comprometida com aquilo que a gente precisaria que tivesse, mas a razão é que às vezes a gente não entendeu do que aquela pessoa é feita. Eu sempre uso essa expressão: você entendeu do que o teu funcionário é feito? Isso significa que você precisa conversar um pouco mais com ele, entender qual que é a aspiração pessoal que ele tem, qual que é o desejo de progresso pessoal. Às vezes ele está ali como uma necessidade de sobrevivência, de subsistência, mas ele tem o desejo de ser cantor, tem o desejo de, sei lá, viver de algum esporte, enfim, é alguma pessoa que tem uma aspiração diferente daquela que você está sendo capaz de cumprir na tua empresa. Essa que é a grande diferença. Então, entender do que essa pessoa é feita é um aspecto que eu acho bem importante. Professor Davi, dá para oferecer algum exemplo para a gente? Então, tenho um exemplo bem interessante que me mostra a verdade da qual isso é feito, né? Olha só que curioso. Eu, uma vez realizando uma capacitação para um grande banco, a gente vivenciou uma situação onde uma agência estava com um problema de entrega de resultado, né? E aí o pessoal, querendo entender o que dava para ser feito, trocaram o gestor. Essa nova gestora mexendo com as pessoas ali, né? Entendendo quais que eram as possibilidades de entrega de cada um dos profissionais com os quais ela podia contar, percebeu que tinha uma das meninas que ficava sempre muito abaixo e tal. E aí, conversando com essa moça, a conversa chegou no seguinte ponto: nossa, mas eu percebo que você não está conseguindo, né? Ela falou assim: não, tem uma razão muito simples, eu não consigo entregar meu resultado, né? Quer dizer, vender aquilo que lhe cabia, porque eu passo todo dia pelo menos 1 hora no telefone tentando encontrar alguém para ficar com meu filho num horário que o meu marido está fora e eu não tenho nenhum parente aqui na cidade. A moça respondeu o seguinte: olha, se eu te deixar entrar mais cedo e te liberar nesse horário que você precisa, você consegue me trazer esse resultado que eu estou precisando? Mas claro. E a partir dali, essa passou a ser a pessoa que mais produzia naquela equipe. Então, às vezes, entender o que está influenciando a capacidade do teu funcionário realizar aquilo que lhe cabe, e ter clareza, ter consciência de que nem sempre isso está apenas no ambiente de trabalho ou na aspiração pessoal. Às vezes tem algum evento externo que o líder precisa ter a sensibilidade de encontrar, precisa ter a sensibilidade de descobrir o que é, do que se trata, porque nem sempre é aquele dia a dia da empresa que a gente consegue se relacionar. Espero ter contribuído com os nossos líderes aqui da cidade e da região.
Um abraço, excelente semana. Obrigado, professor Davi Forli Inocente, participando aqui no Giro CBN em Carreiras e Liderança.